Bom dia, meu amigo e minha amiga, meu irmão e minha irmã. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estamos aqui iniciando mais uma manhã com o Evangelho. Hoje, 23 de junho de 2025. Seja muito bem-vindo a essa 12ª semana do tempo comum. Graças a Deus que o Senhor nos concede a vitória para mais um dia em sua presença. Como é que você está? Eu espero que esse evangelho te encontre bem. E se você não estiver bem, que esse evangelho conforte o seu coração, que esse evangelho mostre a realidade de Deus para a sua vida e que você seja, em nome de Jesus, impactado. Vamos ver aqui quem já chegou? Amém? Irmã Vanilda Ramos, seja muito bem-vinda nessa manhã. Fátima Zanon, seja muito bem-vinda nessa manhã. Patrícia Alexandrino, seja muito bem-vinda nessa manhã. A minha esposa Daniele, que já está a caminho do trabalho, seja bem-vinda nessa manhã em nome de Jesus. Vai chegando, vai curtindo a live, vai deixando seu comentário para mim ver você e que Deus possa te abençoar nessa manhã. Irmã Tamires Souza, Deus o abençoe, Tamires, sua vida nessa manhã em nome de Jesus, amém? Vamos ler o Santo Evangelho nessa manhã, aquilo que o Senhor quer falar em nossos corações, em nossas vidas, amém? O Santo Evangelho de hoje é Mateus 7, o versículo 1, que vai dizer assim: E naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Não julguem para não serem julgados, pois serão julgados com o mesmo julgamento que vocês julgarem, e serão medidos com a mesma medida com que medirem. Porque vocês reparam no cisco que está no olho do teu irmão, e não percebe a trave que está no seu próprio olho. Ou como poderá você dizer ao seu irmão: Deixe que eu tire um cisco do teu olho, quando você tem no seu uma trave? Hipócritas, tire primeiro a trave do seu olho, e então você verá bem para tirar o cisco do olho dos seus irmãos. Palavra do Senhor, graças a Deus, amém? Ainda aqui cumprimentando a Ieda Maria, Deus abençoe Ieda, a sua vida nessa manhã. Ramon Martins, Deus abençoe a sua vida nessa manhã, no nome do Senhor. Amados, o evangelho de hoje é um evangelho que nos leva a refletirmos sobre quem nós somos em Deus. Quem você é em Deus. Qual é a sua função em Deus. Ontem à noite, pela graça de Jesus, nós pregávamos na comunidade de fé que nós servimos sobre um Deus de destino. Nós não estamos aqui nessa terra à toa. Nós estamos aqui, nós temos um destino nessa terra. O interessante é que o destino de Abraão, o destino profético, tá? Existe o destino normal e o destino profético. O destino profético de Abraão começou com 75 anos. Um bom sinal, que se ainda você não está vivendo o teu destino profético, ainda dá tempo. Mas Abraão ouviu a voz de Deus para poder viver o destino profético dele. Eu preciso dar ouvido à voz de Deus para mim ouvir o meu destino profético. Então, quando eu olho para o evangelho de hoje, eu vou ver que existe uma função que é minha e existe uma função que não é minha. A função que é minha, eu vejo aqui nesse evangelho como sujeito oculto, Lembra lá o verbozinho lá na escola, o sujeito lá na escola, que mesmo quando ele não estava na frase, dava-se para perceber por quê? Porque o sujeito estava no oculto, mas a frase era bem subentendida, Era bem subentendida. A bola
a bola era dele, né? Quem era ele? Alguém do sujeito masculino, né? Um menino, um homem, a bola era dele. Não se falava ele na frase, mas ele estava lá. Existe uma função que nós fomos chamados para fazer, que esse texto aqui, ele é muito claro, né, nessa manhã. Né? E se existe uma coisa que nós fomos chamados para fazer por Jesus é amar. Amar sem limite. Os discípulos de Jesus, eles não são conhecidos pelas roupas que ele veste. Os discípulos de Jesus não são conhecidos apenas pela sua fala. Mas os discípulos de Jesus, eles são conhecidos pelo seu amor. Pela forma que ele ama quem não merece ser amado. Jesus, amados, era conhecido pelo amor. Ele nos amou até o fim. Os discípulos, querido, não ouviam falar de amor. Os discípulos viam Jesus, o próprio amor, manifestado no meio deles. Amou Pedro, que negaria. Amou Judas, que o trairia. Amou os discípulos, que o abandonaria. Amou tanto que lá de cima, do cume daquele monte, quais são as palavras de Jesus sobre a humanidade? Ele disse assim: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Então, amados, eu logo aprendo com Jesus que o meu chamado, o seu chamado, o meu apostolado e o seu apostolado é amar. Amar quem nos ama, amar quem não nos ama, amar até aqueles que nos perseguem, porque nós só seremos conhecidos como cristãos pelo amor. É o amor que nos faz perdoar, é o amor que nos faz ajudar quem nós não conhecemos, é o amor que nos leva verdadeiramente, amados irmãos e irmãs, ter uma vida de humildade. Então Jesus nos convida nessa manhã, né, nesse início de segunda-feira, vivermos o apostolado do amor. Né? Você já adotou o apostolado do amor na sua vida? Você tem praticado o apostolado do amor na sua vida? Por quê? Porque poder, todo mundo quer. Falar em línguas estranhas, profetizar, nenhuma dessas características é a característica do apostolado de Cristo. Mas se você quer ser verdadeiramente parecido com Jesus, você precisa amar. E amar sem limite. Não amar de palavras, mas amar de atitudes. Eu olho para o evangelho de hoje, eu vejo o amor como sujeito oculto. Não vejo a palavra amor, mas vejo o apostolado de Jesus me ensinando que eu não posso julgar, porque eu preciso amar. Olha o que o texto vai dizer. Não julguem para que vocês não sejam julgados. Porque na medida que vocês julgam, vocês serão julgados. Amados, é muito sério. É como se fosse um espelho na minha frente e um espelho na sua frente. Eu não julgo meu irmão, eu não vou julgar o pecado do meu irmão, por quê? Porque na medida que eu julgo o pecado do meu irmão e da minha irmã, eu também vou ser julgado. Não vai ser com uma medida menor nem maior, é na mesma proporção. Por isso eu preciso ter o cuidado quando eu vou proferir
uma sentença para alguém. Sabe por quê? Porque nós precisamos entender que quem tem o poder de julgar e tem o poder de condenar é o nosso Deus. Nós não temos poder de julgar e muito menos de condenar ninguém. Ah, fulano morreu, foi direto para o inferno. Nós não já falamos isso? O bandido morreu, foi direto para o inferno. Quem nós somos? Que poder nós temos para julgar alguém? Que autoridade nos foi dada para julgar alguém? A autoridade nos foi dada para amar. Agora, para julgar e condenar, está na mão do Senhor. Por isso nós precisamos ter muito cuidado quando nós proferimos algum tipo de sentença. Esse ali não tem mais jeito. Aquele ali, nem Jesus. Cuidado. Por quê? Porque nós estamos julgando. Quando você vê que algo está muito difícil para os seus olhos humanos, você fala ali, aquele ali está na mão de Deus. O destino daquela pessoa que morreu está na mão de Deus. Por quê? Porque quando eu digo que o destino está na mão de Deus, eu estou fazendo a minha parte de quê? De ser misericordioso, de amar e entregar na mão certa. Uma vez, uma mãe muito desesperada me perguntou: pastor, meu filho se suicidou, se matou, ele foi direto para o inferno. E aí, amados, como é que você diz para uma mãe que ele foi direto para o inferno? Aí nós precisamos ter o que? A sabedoria que vem de Deus. Aí uma pessoa falou assim para mim, eu estou até conversando sobre algo com uma pessoa, uma irmã da nossa igreja, e ela usou um texto, um texto que é muito usado, mas os suicidas não herdarão o reino dos céus. Mas aí a gente nunca vai ver essa palavra suicida, a gente vai ver os homicidas, A gente botou na cabeça que é os suicidas, e não quero entrar nesse contexto aqui, mas o contexto que eu estou falando aqui é de você abraçar a pessoa e falar: a vida de fulano estava na mão de Deus. Vai acontecer com ele aquilo que Deus determinar. Sabe, irmãos, precisamos ser mais misericordiosos com quem erra. Precisamos ser mais misericordiosos com aqueles que caíram. Precisamos amar mais aqueles que ficaram pelo meio do caminho. Porque se nós estamos de pé, é pelo amor e pela misericórdia do Senhor Jesus. Ah, pastor, eu nunca errei. Desde quando aceitei Jesus, eu estou na presença de Deus. É obra, bondade e graça de Deus sobre a sua vida e sobre a minha vida. Por isso, nós não podemos, porque estamos de pé, ou melhor, como o apóstolo Paulo vai dizer, pensando que nós estamos de pé, que nós devemos crucificar aqueles que caíram, julgar aqueles amados que fraquejaram e que pararam no meio do caminho. Nós precisamos entender porque na medida que nós julgamos, nós seremos julgados. E ainda vai dizer, por que tenta tirar a trave do olho, o argueiro do olho do seu irmão, se existe uma trave no seu? Às vezes a gente fala assim, a gente precisa entender que para Deus não existe pecadinho, pecadão. Para Deus tudo é pecado. E às vezes eu estou julgando aquele que matou, roubou, aquele que caiu na fornicação, aquele que adulterou, mas o seu pecado de mentira, o seu pecado de murmuração, o seu pecado, querido, de julgamento, para Deus é a mesma
coisa. O critério de Deus é o mesmo para o julgamento. Só existem diferenças, que existem pecados para a morte, pecados que não são para a morte. Mas nós precisamos nessa manhã entendermos que não fomos chamados. O nosso apostolado não é para julgar. Eu tenho pecados. Eu não posso julgar o pecado do meu próximo. Eu preciso julgar o meu pecado. Eu preciso condenar as minhas práticas. Por quê? Porque quando eu condeno as minhas práticas, a minha tendência é o quê? Mudar. E o meu próximo que o Senhor o ajude a mudar também. Que o Senhor traga a mesma consciência que Ele está me trazendo, Ele possa levar para o meu próximo, para entender que é tempo de mudança. O mundo precisa, querido, de menos julgamento e de mais amor. E não é, amados, que aqui os profetas vão se calar sobre a verdade. Não. Existe o julgamento de erros, né? Anúncios de erro, existe condenação. O texto está dizendo que eu não posso condenar ninguém. O texto não está dizendo que eu não posso denunciar pecado. Nós só precisamos nessa manhã ter o cuidado de denunciar o pecado sem matar o pecador. Se você sabe que seu irmão está numa prática errada, claro que você precisa corrigi-lo. É bíblico. A Bíblia manda. Mas a Bíblia não manda você condená-lo. A Bíblia manda você amá-lo. A Bíblia fala, vai lá, conversa com ele. O confronta em amor. Não é dizer, nossa, se você não mudar, você vai para o inferno, você vai para o leito. Deus vai te matar. Não, amados. Isso aí acontece? Pode. Eu acredito que Deus pode colocar no leito, Deus pode preparar e levar, Deus pode apertar, mas nada disso cabe a esse mero imortal que é pó e cinza, que apodrece. Isso pertence a Deus. Por isso precisamos nessa manhã, que estamos aqui iniciando essa semana, falar com Jesus. Jesus, eu quero andar no apostolado do amor. E todas as vezes que o seu coração humano tentar trazer uma sentença para alguém, você fala, Senhor, me ajuda a amar e não condenar. Jesus, me ajuda a fazer como o Senhor fez. Porque Jesus, ele amou Pedro, perdoou Pedro. Jesus só não deu redenção para Judas porque Judas, ele não se arrependeu, né? Ele apenas se desfez da vida dele, tirou sua vida. Mas todos aqueles, queridos, que se arrependem, voltam para o Senhor. O Senhor é rico em bondade e em misericórdia para acolher. Como o filho pródigo, que levou a herança, gastou toda a herança do seu pai e depois voltou e foi recebido de braços abertos. Porque aquilo ali era o próprio apostolado do amor. Tirando o irmão que estava na casa, tinha tudo do pai, mas não tinha o amor do pai. Cuidemos nós de não estarmos na casa, de termos tudo do pai, mas não termos o principal, o amor. O amor cobre multidões de pecado. Peçamos o Senhor nessa manhã que nos ajude a amar e amar sem limite. Palavra do Senhor, graças a Deus, amém? Vamos orar nessa manhã, vamos agradecer ao Senhor por esse final de semana abençoado.
Vamos colocar os enfermos na mão do Senhor. Vamos orar pela igreja na face da terra. Vamos orar pelos rumores de guerra, né? A palavra de Deus vai dizer, quando que será o fim, Senhor? Aí Jesus vai dizer, quando vocês ouvirem rumores de guerra, né? E nós estamos vendo muitos rumores de guerra. Uma terceira guerra mundial às portas. Estados Unidos se metendo com o país do Irã, comprando guerra de Israel. E nós vamos pedir ao Senhor a misericórdia nessa manhã sobre todos que sofrem e todos que precisam. Senhor, muito obrigado pelo evangelho do dia, a liturgia da palavra. Muito obrigado nessa manhã, porque o Senhor é o nosso Deus. O Senhor é aquele que fala, porque nós somos os teus servos e nós queremos ouvir a tua voz. Nesse momento, Senhor, nós estamos aqui diante deste evangelho que nos confronta. Nos confronta a sermos pessoas melhores, verdadeiros cristãos, carregarmos o apostolado do amor. E nós pedimos nessa manhã, nos ajuda. Seja, Senhor Deus amado, aquele quem, Senhor Deus amado, nos dá, Deus amado, condições de seguir esse apostolado. O nosso coração por si só não consegue. O nosso coração por si só, Senhor, julga, condena. Senhor Deus amado, joga dentro da fogueira. Mas nós queremos amar. E nós queremos amar, Senhor, nessa manhã sem limite. Queremos, Senhor, primeiro tirar o argueiro, a trave que está nos nossos olhos, para poder, Senhor, tirar, Deus, o argueiro que está nos olhos dos nossos irmãos. Senhor, que esse evangelho nessa manhã nos confronte de uma tal forma que saiamos, Senhor, abençoados dessa live. Eu oro por todos os irmãos aqui ao vivo, que o Senhor possa nessa manhã suprir cada necessidade, que o Senhor possa abençoar cada necessidade nessa manhã, e que seja, Deus amado, um tempo, Senhor, aonde, Deus amado, possamos aprender, não apenas de palavra, mas de atitudes, aprender com Jesus, amar sem limite. Nós oramos, Senhor, nesse momento pelo mundo, Pai. Um mundo que sofre rumores de guerra. Um mundo, Senhor Deus amado, que está sujeito, Deus amado, à falta de amor, Deus amado, das grandes potências e liderança. Nós pedimos ao Senhor a tua misericórdia, a tua graça. Oramos pelos países em guerra, Israel, Irã, agora Estados Unidos, Senhor. Oramos, Senhor Deus amado, pela Ucrânia, pela Rússia. Pedimos, Senhor, a tua misericórdia. Oramos por todos os enfermos. Oramos, Senhor, por aqueles, Pai, que nos pedem oração, aqueles que estão aqui no altar da Capela da Divina Providência. Oramos, Senhor, nessa manhã, Deus amado, pela igreja, Senhor, espalhada pela face da terra. A igreja, Senhor, Deus amado, perseguida nos países da janela 1040. Que o Senhor possa, Senhor, alcançar a todos nessa manhã. Os irmãos que estão indo trabalhar, os irmãos que já estão no trabalho, aqueles que vão ficar em casa. Seja o Senhor no dia de hoje o nosso guia e a nossa proteção. Guarda, Senhor, a nossa entrada, a nossa saída. Nos abençoa, Senhor, os frutos da nossa mão. E aonde colocarmos as nossas mãos, seja abençoado. Nós oramos na certeza da vitória. A oração que o Senhor Jesus nos ensinou dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E graças a Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém? Vamos receber a bênção do Senhor nessa manhã, para você dar continuidade ao seu dia e eu dar continuidade ao meu dia.
debaixo da bênção do Senhor. Deus abençoe Sueli, sua vida, em nome de Jesus. Sueli colocou aqui: as nações estão carentes das nossas orações. É verdade. Oremos pelas nações, amém? Que a bênção de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, seja sobre todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para todo sempre. E o povo de Deus diz: amém. Que o Senhor nos abençoe. Um santo dia para todos. Querendo o Senhor nos permitindo, quarta-feira, nós estamos aqui nesse mesmo canal, nessa mesma hora, para mais uma manhã com o Evangelho. Agora, às segundas, quartas e sextas. Deus abençoe, graça e paz. Evangelista Antônia Lúcia, Denise Souza, Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Tia Edneuza, Deus abençoe. Bianca Lourenço, Deus abençoe em nome de Jesus.